E hoje, essa segunda parte, como aproveitando a temática geral do evento, a gente queria falar de algo que está muito relacionado com a nossa vivência cotidiana, com aquilo que a gente experiencia aqui na matéria. E aí a gente pensou em falar ou conversar um pouco a respeito da questão da saúde. Mas em geral, quando a gente fala saúde, nós ainda temos um certo veso da gente associar saúde apenas à saúde do corpo. Desejo de saúde, em geral, a gente pensa que a saúde é simplesmente estar com o corpo bem, sem muitas vezes perceber ou contemplar essa abrangência maior do que seja estar com saúde ou estar saudável em sentido integral. Daí a palestra Saúde Integral. A gente queria refletir um pouco mais sobre essa outra saúde que por vezes não é tão olhada, tão analisada, e que muitas vezes esse descuidado é justamente o agente que leva às enfermidades manifestadas no nosso corpo físico ou somatizadas depois de anos desse desequilíbrio, desse descuidado com essa saúde interior, a saúde emocional, a saúde dos sentimentos, enfim, a saúde da nossa vida interior ou do nosso espírito imortal. Porque certamente quando Jesus se colocou como o médico das almas, ele não se referia com relação apenas aos enfermos do corpo. Jesus, quando ia ali amparar ou sentar-se junto aos publicanos e pecadores, dizia ele já aos fariseus, que não se reconheciam enfermos, dizia ele: sou médico das almas, e o médico vem para aqueles que são enfermos e não para os sãos. Mas a gente fica a se perguntar, num plano de evolução como o da Terra, um mundo majoritariamente de expiação e provas, com as raras exceções dos espíritos que aqui por vezes aportam em missão ou em tarefa, qual de nós poderá se considerar realmente são? Perfeitamente são, nesse sentido mais profundo. Então essa frase de Jesus ganha um novo sentido. Ao olhar para aqueles fariseus e dizer que ele veio para os enfermos e não para os sãos, ele não dizia que eles eram sãos. Ele dizia que eles ainda não haviam reconhecido, como os publicanos e pecadores já haviam reconhecido, que eram enfermos necessitando de um médico. Porque ainda estavam cegos para suas próprias chagas interiores e muito clarividentes para com as imperfeições e as chagas morais dos seus irmãos. Obrigado. Então a frase, na verdade, de Jesus é mais abrangente do que nós imaginamos. Porque o primeiro passo para que a gente se encaminhe para uma saúde integral é reconhecer que todos nós ainda temos chagas morais a serem tratadas, a serem curadas, a serem pensadas. E esse é o primeiro passo para que o grande médico das almas possa nos auxiliar. O reconhecimento da necessidade de buscar essa cura integral, ou essa cura em sentido mais profundo. Porque é preciso lembrar sempre que ninguém efetivamente pode nos curar. Alguém pode nos auxiliar no processo da cura, mas a cura, em sentido profundo, é algo que deve partir de nós. Ainda mais quando falamos em termos morais. Por isso Jesus nunca disse, eu te curei. Jesus sempre se referia com relação ao procedimento da pessoa. A tua fé te curou. Como a dizer que a cura é uma caminhada, na qual Jesus se compromete a caminhar conosco, a nos orientar e a nos trilhar, mas que o enfermo, o paciente, tem de reconhecer a necessidade de fazer essa caminhada, de fazer essa jornada. Portanto, o primeiro passo para que ele possa, de fato, nos conduzir à cura é reconhecer a necessidade de ser curado. Algo que a própria medicina já teve em seu bojo, com aquele que é considerado talvez o pai da medicina, um dos pais da medicina, Hipócrates, quando dizia: as tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão aquelas que curarão as suas enfermidades. Algo que por vezes no decurso, na passagem dos tempos, foi sendo um pouco perdido, um pouco deturpado, e o ser humano foi passando a acreditar que são os remédios que o curam. É algo que vem de fora ou alguém que o cura. São auxiliares. Mas para que alcancemos esse nível íntimo e profundo de cura, isso passa pela mudança de posturas. Isso passa pelo reequilíbrio de sentimentos, de emoções. E isso nem mesmo o mestre pode fazer por nós, por mais que nos ame.
Então a gente já vai vendo que o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que em geral a gente pensa sobre ele. Desejar saúde para alguém é algo muito mais vasto, porque o nosso objetivo aqui é alcançar aquele estado de saúde que seja representado por uma perfeita harmonia e integração entre o que eu sinto, penso, falo e faço. Esse é o conceito de o homem integral de Joana de Ângeles, em que eu vou diminuindo as distâncias entre o conhecer, o saber, o fazer, o falar, o sentir e o pensar. Tudo vai se harmonizando, se equilibrando numa linha. E essa linha, a gente vai ver, está vinculada ou está alinhada com leis muito sábias que foram estabelecidas para que nos mantivéssemos nesse equilíbrio, nesse estado de saúde. Eu me lembro da questão 964 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar, com relação às consequências dos nossos atos, se Deus ficaria observando cada um para definir o que cada um precisa passar pelas consequências dos seus atos. Então os Espíritos respondem de maneira muito simples: não, Deus é muito mais sábio do que isso. Deus estabeleceu leis, e essas leis definem limites. E a consequência está justamente no próprio afastamento desses limites ou desse equilíbrio, que redundam muitas vezes em desequilíbrios, que redundam em dores e etc., que tem um objetivo: recambiar o indivíduo àquele estado de equilíbrio com essas leis. Então eles dizem: os vossos males são resultado dos excessos e dos abusos, tanto a nível corporal, como podemos pensar a nível emocional, a nível moral. Um exemplo simples, todos nós. Quando você come além do limite, a consequência disso já se manifesta prontamente, algumas horas depois, indicando que aquilo não é saudável para o seu corpo. Então não precisou Deus vir falar: você comeu mais calorias do que devia, está aqui a sua pena. Não, o próprio corpo percebe que aquilo excedeu o limite do equilíbrio e já nos alerta, indicando: olha, da próxima vez, faça diferente, coma menos. Acontece que, por vezes, nós vamos cultivando esses excessos ou abusos por tanto tempo que eles se convertem em hábitos, e aí mais difíceis ainda de serem transformados. Assim para o corpo. Os vícios é a mesma coisa, os vícios morais é a mesma ideia em nível sentimento, em nível de emoção. Excessos, abusos longamente cultivados que se tornaram agora hábitos cristalizados e, portanto, muito difíceis de serem mudados. Por isso, em todos os grandes pensadores ou caminhos espirituais, a virtude sempre está onde? No meio. Buda com o seu caminho do meio, Aristóteles, quando vai falar sobre as virtudes, coloca a virtude sempre como meio. Então eu tenho aqui, de um lado, eu tenho covardia, temeridade, no meio, coragem. E assim todas as virtudes, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Talvez daí derive a palavra remediar, colocar novamente no meio. Remediar as coisas, tanto em nível corporal quanto em nível espiritual. Trazer novamente para o meio, para essa linha estabelecida pela lei divina de maneira sábia, para nos colocar naquilo que zela pelo equilíbrio do nosso corpo, pelo nosso equilíbrio emocional. Então é esse o sentido de saúde que a gente vai trabalhando. É o sentido de saúde integral, que vai estar, portanto, intimamente vinculado, quando nós vamos trabalhar de emoções e tudo mais, com esse entendimento das leis divinas e a vinculação do meu procedimento diário com essas leis. Percebendo que boa parte desses processos de adoecimento derivam de algo, desse abuso ou desse excesso continuamente cultivado que agora somatizou-se em uma enfermidade. Então eu preciso primeiro entender essas leis para que eu possa retornar a esse equilíbrio, né? Remediar. Então eu separei um trechinho aqui do livro Emmanuel, capítulo 23, item 4, quando Emmanuel vai falar um pouco dessa medicina do futuro. É que ele vai falar que
A medicina humana vai aos poucos passar por grandes transformações, já vem passando, mas que a medicina do futuro terá características bem diferentes, né? Muito mais de prevenção do que efetivamente desses processos já da ponta, né? Quando as coisas já estão bem complicadas. Então ele começa dizendo assim: a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros e de alimentação artificialíssima. Perceba que ele não está menosprezando o valor desses recursos para colaborarem com o processo. Mas ele está dizendo, quando isso se torna, ou quando a saúde, a busca pela saúde se resume a isso, a gente ainda está muito distante de entender o que é realmente a proposta de uma vida saudável, de saúde integral. E é o que nós vemos hoje. De uma maneira geral, quantas e quantas criaturas não querem transferir essa responsabilidade e vão vivendo uma vida com imensas angústias, acreditando que é algo de fora, um comprimido que vai resolver. A criatura que sofre de uma insônia e enche-se de remédios sem muitas vezes olhar o que talvez esteja por trás dessa insônia, o que talvez está por trás dessa angústia, o que talvez está por trás, porque isso representaria olhar para as emoções. E muitas vezes nós queremos fugir desse autoencontro. Criaturas que têm dificuldade em estar alguns minutos consigo mesmas, em parar 5 minutos para meditar, tem logo que arranjar alguma ocupação, porque quando o ruído de fora acerena, a voz íntima começa a falar muito alto, e essa voz nós não queremos escutar. O ruído que está aqui dentro nós não queremos escutar, olhar e trabalhar. Mas se a gente almeja uma saúde real, uma saúde integral, a gente precisa voltar-se para o nosso mundo interior, tão esquecido, tão negligenciado, tão mal olhado. Sobretudo nesse, como a gente falava pela manhã, nessa era de tantos atrativos, de tantas informações, de tantos estímulos exteriores, nós praticamente não temos tempo para cultivar, para olhar para as nossas emoções, para deixar que elas venham à tona, que elas subam, para que a gente possa discernir o que se passa no nosso mundo interior. A gente, como eu gosto de usar o exemplo, a gente tem pouco tempo para decantar, porque às vezes está a água lá, e a água está naquela velocidade repleta de um monte de substâncias, você não consegue discernir nada do que está ali. Então o que a gente faz? Experimento científico de escola, né, de ensino fundamental, se deixa um tempinho a água parada, e aí o que vai acontecendo? Cada coisa vai indo para o seu devido lugar, e você vai começando a ver as divisões. O nosso mundo interior não é muito semelhante a isso? Às vezes está aquele bolo de um monte de coisa misturada, e como você nunca para, aquilo sempre fica aquela bagunça. Mas e o tempo para parar, para que as coisas decantem? E aí você consegue enxergar, bom, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, para que então você possa agir. Então o Emmanuel está começando nos levando a esse tipo de reflexão. Se a gente almejar essa cura realmente em sentido profundo do nosso espírito, que proporciona para nós, portanto, paz de espírito, confiança, resignação e tudo mais, apesar das lutas, nós precisamos primeiro ir no sentido, no nível mais profundo, do que simplesmente considerar essa saúde ou esses recursos que nós temos para a saúde do corpo, que são importantes, mas são a ponta do iceberg. É aquela analogia, 10% para fora, 90% para dentro. Não que todos, como Emmanuel vai falar muito no livro Pensamento e Vida, não que todos encontrem a sua raiz efetivamente nos processos mentais, mas os processos mentais influenciam a todos os níveis, em todos os patamares de adoecimento. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Então, Emmanuel está falando aqui que a medicina do futuro será muito mais algo que cada um fará por si do que efetivamente algo que a medicina, os instrumentos, os remédios farão por nós. Porque estaremos aos poucos alinhando o nosso procedimento àquelas leis que zelam pelo equilíbrio e precisaremos cada vez menos desses recursos exteriores.
A medicina precisa criar processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. Profundo isso, né? Vou ler de novo. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio. Processos naturais de equilíbrio. E às vezes a gente gasta fortunas porque não cuidou no cotidiano dos processos naturais de equilíbrio, onde se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. Agora é forte aqui. Por que essa posição é tão difícil hoje? Em razão da febre maldita do ouro. Em que por trás disso existem interesses enormes, trabalhando pela manutenção de uma visão da saúde que seja pura e exclusivamente voltada para essa superficialidade, porque ela ainda alimenta muita coisa. Mas cada um de nós, na medida em que vai despertando, já pode começar por si a contribuir para a sua própria saúde. Já pode começar por si a contribuir, a convidar os outros para terem esse novo olhar para a saúde. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Veja, para a gente ter uma ideia da importância disso, Emmanuel está falando que isso representará um novo ciclo evolutivo na história da humanidade, gente. Um novo ciclo, em que estaremos cada vez tão mais afinizados com essas leis de amor, de bondade e tudo mais, que cada vez mais o corpo precisará nos dar o alerta de maneira mais enérgica, porque estaremos mais conscientes do quanto tudo remonta, na verdade, a sentimento e pensamento. Afinal de contas, o que precisa ser curado, e muitas vezes o corpo acaba sendo um instrumento para isso, é o nosso espírito imortal. Nós não somos o corpo. E muitas vezes o adoecimento do corpo acaba sendo um processo de colaboração ou de saneamento da saúde do espírito. Eu me recordo de um caso que certa feita contava o Dr. Décio, que esteve aqui, né, há algum tempo. E ele falava, ele é oncologista, acompanha muitos casos terminais. E ele então falava de uma paciente que o caso dela era gravíssimo, ela já estava realmente em estado terminal, mas a alegria que essa paciente tinha, a esperança, ela transmitia um bem-estar. As pessoas sentiam tão bem ao seu lado que tinha até uma disputa entre os enfermeiros e os médicos para ver quem ficaria com ela na sala. Eles meio que até brigavam entre si para ver quem ia acompanhar ela. E um dia ele foi chamado e falou: olha, ela está realmente partindo, vem aqui para acompanhar o processo final. E ele foi para lá então. E chegou, acompanhou ali os últimos momentos, e ela serena, deixou o corpo físico. Então ele contou que na hora que veio ali o óbito, né, ele falou: essa realmente se curou. Aí os médicos do lado dele assim ficaram olhando para ele: mas o paciente acabou de morrer aqui, você vem falar que essa realmente se curou? A maioria materialista, assim, então ele falou: um dia você vai entender um pouquinho melhor. Mas esse foi o espírito que soube entender, ou que soube buscar uma saúde que vai para além daquela saúde da superficialidade, que pôde entender que aquilo ali era um recurso para a cura realmente daquilo que nós somos, daquilo que nós continuaremos a ser, espíritos imortais, e que, portanto, nós precisamos, desde já, aproveitando o corpo, começar a fazer. Então é nesse sentido que a gente quer dialogar aqui esse tema da saúde. A gente passar a perceber como que as nossas escolhas, as nossas ações, o cultivo de emoções e de pensamentos vão repercutir nesse estado que todos nós desejamos. Afinal de contas, quem não deseja estar bem, estar com vigor, estar animado para poder fazer as suas coisas, para poder realizar, para poder criar? Todos nós ansiamos isso. Mas quantas vezes aquilo que nos toma a saúde, aquilo que nos toma o bem-estar diário,
É fruto de pequeninas escolhas que a gente faz no dia a dia e que, cultivadas, vão tomando proporções vastas e complexas de serem lidadas. E a gente vai ver que, na verdade, o Evangelho de Jesus, como nós citamos hoje pela manhã, é uma receita de um médico que traz uma série de medidas profiláticas e uma série de recursos terapêuticos para que a gente evite esses adoecimentos psíquicos que muitas vezes vão redundar em adoecimentos físicos ou somáticos. Então a gente vai percebendo alguns dos medicamentos indicados por Jesus. Um deles, essencial se a gente quiser cultivar essa saúde, mas por nós tantas vezes menosprezado, ou por acharmos excessivamente difícil, a gente logo o coloca de lado. Perdão. Vocês já pararam para pensar quantos processos de adoecimento têm em suas causas o rancor e a mágoa cultivados? Às vezes uma encarnação inteira cultivando mágoa, rancor. Você pode imaginar o que é esse choque espiritual para as suas células físicas? Estar 24 horas por dia submetido a essas vibrações? Às vezes a gente não pensa nisso. A gente não pensa que perdoar ou não perdoar é uma escolha fundamental. Porque a gente pensa assim, não vou perdoar agora, mas será que você não percebe que enquanto você não está perdoando, você está se consumindo? Você está destruindo as possibilidades de você cultivar uma vida feliz, uma vida saudável nesse sentido mais profundo? Você está abrindo mão daquela liberdade espiritual, liberdade de espírito, por essa escolha? Então, quando Jesus orienta 70 vezes 7 vezes, não é por acaso. É porque ele sabia que espíritos como nós somos, nós precisaríamos desse recurso terapêutico todos os dias para a manutenção da nossa sanidade e equilíbrio. Porque todos os dias, pelas próprias imperfeições que todos temos, um convivendo com o outro, as nossas arestas ferem as pessoas, muitas vezes sem que queiramos. Ou muitas vezes somos feridos pelas pessoas sem que elas tenham a intenção de o fazerem. E se não estamos dispostos diariamente a exercitar o perdão, até que ele se torne um automatismo, nós estaremos todos os dias abrindo mão da felicidade e da paz. Porque a experiência na encarnação, eu gosto de comparar com algo que a gente tem lá na engenharia. Quando a gente precisa de uma superfície muito bem polida, a gente usa uma coisa que chama moinho vibratório. O que é isso? Você pega várias pedras ou vários objetos que tem lá as suas, vou usar uma palavra difícil, que eu não estou lembrando da outra, mas eles falam anfractuosidades. Mas é mais ou menos aquelas arestas assim. Você pega tudo aquilo, taca dentro do moinho e bota aquilo para vibrar, para chacoalhar. Uma vai relando na outra, uma vai encostando na outra, uma vai pulindo a outra, até que ao final, depois de um tempo, muito vibrar, está tudo polidinho. Isso é a nossa experiência material. Isso é a experiência no lar. Coloca ali, um com aresta assim, ou com aresta assim, bota para vibrar, um vai... E no final, lisinho. Só que para isso, para que essa convivência não seja tão dolorosa, a gente precisa desse recurso. Que é mais ou menos o óleo que vai permitir que esse contato seja mais ameno, mais suave. Essa é a nossa experiência na encarnação. Portanto, o perdão é medicamento diário, de uso indiscriminado, que está às nossas mãos e sem o qual não há saúde possível. Porque a mágoa cultivada vai gerando vibrações que vão prejudicando as células, e muitas vezes isso vai se converter, se não nesta encarnação e outras, em adoecimentos do perispírito e adoecimentos do corpo físico. Outro ponto que Jesus, com seu Evangelho, nos traz para nos livrar daquela que talvez seja uma outra das maiores causas desses adoecimentos, o complexo de culpa. Complexo de culpa. Quando Jesus vai falar do perdão novamente, agora voltado para nós mesmos, do alto perdão, da misericórdia para conosco.
Dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida que a culpa funciona como, quando cultivado, o complexo de culpa, como marteladas diárias que nós damos no nosso psiquismo. Como a ferrugem que vai consumindo internamente o nosso psiquismo, comprometendo todo o funcionamento das nossas emoções. E o Evangelho vem nos convidar, por meio do auto-perdão e da transferência ou da mudança da lógica da culpa para a lógica da responsabilidade, transformar aos poucos e vencer essa que é uma das causas do nosso adoecimento. Essas e outras tantas, a gente vai percebendo que o Evangelho de Jesus é algo muito mais presente para o nosso cotidiano do que sequer imaginamos, para as relações. E aí eu me recordo de uma lição bonita que está narrada no Evangelho, capítulo 8 de Lucas, quando nós temos o famoso, conhecido caso da mulher hemorroísta, aquela mulher que estava há 12 anos naquela condição tão difícil. A passagem em si mesma é muito bela. Nós temos que lembrar, ou nós podemos imaginar todas as dores que aquela mulher passou. Porque naquela cultura em que se valorizava tanto o aspecto exterior da religiosidade, a pessoa com fluxo de sangue, ela era de certo modo exilada, ela era de certo modo excluída, porque qualquer um que estivesse naquilo que se chamava de estado de pureza ritual não poderia se aproximar dela, caso contrário perdia esse estado. Portanto, como ela estava há 12 anos com esse processo, muito provavelmente seu marido não mais estava com ela. Muito provavelmente ela estava num estado de extrema penúria por conta dessa condição. E ela então busca em Jesus a última esperança para a sua cura. 12 anos de imensas lutas. E ela vai por trás do Mestre e busca tocar-lhe a orla da túnica. A orla. Ela é descoberta porque quando ela toca, Jesus diz: opa, saiu algo de mim. Naquele psiquismo já existia realmente esse movimento ou essa abertura para a cura mais profunda. Jesus sente, mesmo pressionado por toda a multidão, que aquele toque era um toque diferente. Jesus distingue a condição de cada um. Ela então se assusta porque não fosse Jesus o personagem, o que aconteceria com ela? Ela estava em maus lençóis, porque ousou tocar em alguém estando naquele estado. Mas o mais bonito é o aspecto simbólico da passagem. Porque ela não toca num lugar aleatório. O texto faz questão de mencionar, ela tocou na orla da túnica do Mestre. E isso é um pouco, para a gente entender isso no sentido mais profundo, a mensagem implícita que o Evangelho ali quer nos passar, a gente precisa entender um pouco mais o contexto daquele povo. Por quê? A orla da túnica tinha algo ali representado. Se a gente voltar lá em Números, capítulo 15, versículos 38 em diante, vai dizer que nas túnicas dos mestres eram desenhados ou eram colocados fios ou cordões azuis, que eram uma lembrança dos mandamentos da lei divina, para que se lembrassem todos os dias de pautar a sua vida por aquilo que entendiam ser os valores divinos. Pelo menos em teoria, assim deveria ser. Então, de certo modo, a orla da túnica representava, ou o toque na orla da túnica representava o esforço por vincular a sua vida àqueles mandamentos, àqueles preceitos, como caminho de cura integral, como caminho pela busca da saúde integral. Então, quando ela faz aquele esforço tremendo para tocar naquela orla, ela se sente curada. É um símbolo, uma mensagem para nós transmitida que, na medida que nos dispusermos a cada dia mais a associar as nossas condutas e gestos mínimos a esse padrão proposto pelo Cristo, já estaremos fazendo o que há de melhor ou de maior possível para o nosso próprio processo de cura. Por isso Jesus diz a ela: não fui eu que te curei. Vá em paz, minha irmã, porque a tua fé te curou. O conceito de fé que por nós foi tão afastado, talvez, do conceito original, porque por muitos séculos temos pensado que fé é puramente acreditar. Quando a gente fala fé, em geral a pessoa associa a crença.
Eu acredito nisso. Mas isso está tão, tão, tão distante do conceito original de fé. Porque o conceito original de fé era o quê? A própria etimologia da palavra já nos diz. No hebraico, fé, emuná, fidelidade. No latim, fides, fidelidade. Ou seja, ter fé é adotar uma postura de fidelidade para com esses valores que nós já conseguimos entender. Uma postura de fidelidade para com a lei do amor, uma postura de fidelidade para com a lei do bem, para com a lei do perdão. E na medida em que eu vou desenvolvendo essa fé ou essa fidelidade, o resultado disso é cura interior. Porque estou remediando. Estou novamente recambiando a minha vida e meu proceder àquilo que é a postura proposta pela lei divina. Por isso Jesus sempre dizia: a tua fé te curou. Não é porque elas acreditavam, não é porque elas só acreditavam em Jesus, também, mas porque intimamente nela já existia a disposição em proceder de maneira diferente, em realinhar a sua vida, em reajustar a sua maneira de viver. Assim também conosco. Precisamos cada dia mais desenvolver essa fé. Caso contrário, todos esses recursos que vêm nos auxiliar na cura não serão capazes de fazer por nós aquilo que nos compete. Porque o caminho de cura com o Cristo, o caminho de conquista de saúde integral é processo. Processo que às vezes vai demorar muito tempo. Às vezes vai demorar encarnações. Mas você almeja isso mesmo? Ou você quer simplesmente resolver o problema agora e seguir da mesma maneira? Porque às vezes a criatura entra e chega: eu quero um remédio para libertar da dor de cabeça agora. Mas e o que está por trás dessa dor de cabeça? Será que eu quero olhar? Então com Jesus é diferente. Com Jesus é bem diferente. É perceber que você vai entrar agora num processo em que Ele vai ser o médico e o seu guia, mas que esse processo pode demorar uma encarnação inteira. Que a própria enfermidade pode ser o processo que você precisa. Que a própria desencarnação pode ser o medicamento que você precisa. Porque agora você não está mais olhando apenas para o corpo. Você está olhando em sentido de vida eterna. Você está olhando em sentido espiritual. Você almeja essa cura nesse sentido mais amplo. É assim que a gente vai entender um Jerônimo Mendonça, que tomou naquela situação e naquela circunstância o medicamento de que ele precisava para se curar. Conta-se certa feita um acontecimento interessante entre ele e a mãe dele. A mãe dele estava impressionada com o número de viagens que ele fazia, né? Ela não era espírita. E ela falou: meu filho, eu tô quase acreditando nesse negócio de reencarnação. Mãe, por quê? Olha, eu tenho 9 filhos, não é? É, mãe, 9 filhos. E dos 9 você é o único paralítico, né? É, mãe, sou o único paralítico. E você é justamente o que menos para em casa. Como é que eu vou explicar isso? Mas mãe, eu sou paralítico do corpo, mas eu não posso ser da alma. Porque essa condição, mãe, é a que está me permitindo a cura que eu tanto desejo. Portanto, agradeço e louvo ao Senhor a oportunidade de, ainda que nessas condições, algo fazer pelo seu Evangelho. É por isso que o Chico agradecia pela sua angina. Como dizia a sua companheira, né? Certa feita ele até brincou com o Divaldo, que estava casado, e era uma relação bígama. Ele tinha 2, uma não bastava, tinha 2. Ele estava casado com a catarata e com a angina. E as 2 eram profundas disciplinadoras, porque eram elas aquelas que permitiam ele a conquista da saúde que ele tanto almejava. Então ele dizia assim: eu estou doente, mas estou doente podendo trabalhar. Então eu diria que eu estou relativamente são. Se alguém puder me entender, eu estou doente, mas estou são. Ou estou doente, mas estou a caminho da saúde. Então é uma nova perspectiva com Cristo. E é isso que está simbolizado naquele toque daquela mulher, na finda, na orla. Esse nosso esforço, como ela fez, vencendo aquela multidão
que ali pode representar a multidão dos problemas que ainda temos a vencer internamente. Mas passando por cima de tudo isso, toca. O mínimo esforço, o mínimo gesto que passamos a cultivar diariamente vai nos trazendo um resultado tão grande em termos de cura e transformação interior que a gente passa realmente a valorizar mais o que nós temos em mão, a terapêutica do Evangelho. Quando a gente passa a cultivar, quando a gente passa a deixar um pouco de lado aquele hábito, aquele veso diário de reclamar, que nos leva tantas vezes para o pântano do desânimo, do abatimento, da desesperança, e passa a cultivar um pouquinho mais no dia a dia, um toquezinho na lei divina, a agradecer, a gratidão, a vida vai ganhando novos ares, a sua mente vai desanuviando e você vai enxergando coisas que antes você não via. A presença divina é muito mais próxima de você, tanto a agradecer, mas a sua mente estava fixada naquilo que você achava que deveria reclamar. Poucas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que vão trazendo um resultado tão grande para nós e para os nossos, que a gente fala, puxa vida, como não percebi isso antes? Essa é a proposta de cura ou saúde integral com Cristo. Eu me recordo de outra história interessante em que isso vai estar ilustrado de maneira mais bonita ainda, que é a cura do cego em Betsaida, narrado em Marcos, se não me engano, capítulo 8. Jesus chega em Betsaida e existia ali um cego, que a gente vai percebendo na medida que estuda o Evangelho, quase sempre aqueles personagens enfermos e doentes somos nós, ali representados. Cegos para a grandeza da vida, cegos pelo quanto temos a agradecer, cegos por quantas bênçãos todos os dias nós recebemos da vida, enfim, cegos para as oportunidades que todo dia a vida nos descortina. Nós somos aquele cego sentado ali à beira daquela cidade, à porta daquela cidade. Mas então Jesus se aproxima dele, e é interessante porque, diferentemente dos outros casos, Jesus não o cura ali de pronto. Jesus dá a mão para ele e diz, vamos dar uma volta. Leva, afasta ele da cidade, lá Jesus impõe as mãos naquele cego, e depois diz a ele, agora você volta para sua casa, mas não entra na cidade. E essa é daquelas passagens que dá um nó, porque você fica a pensar, se a casa dele está na cidade, e Jesus mandou ele voltar para casa, como é que ele vai voltar para casa sem entrar na cidade? Não é interessante? Jesus diz, volta para a tua casa, mas não volta para a cidade. Aí a gente vai para o sentido espiritual que a doutrina espírita vai nos trazer. Todos nós vivemos numa faixa de vibração. A maneira que nós pensamos, as emoções que nós nutrimos, faz com que vivamos numa certa aldeia mental, com as pessoas que se afinizam com o nosso modo de pensar e de sentir. Para que a gente entenda isso, basta ler, por exemplo, o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, a associação. Quando Emmanuel vai dizer assim, sentindo, pensando ou falando ou agindo, nós nos conectamos com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que vibram na mesma faixa que nós outros. Essa é a nossa aldeia mental. Quando você vibra ódio, você se conectou com todos os espíritos vibrando ódio na Terra. Você pode imaginar o que isso representa para o seu espírito? A carga energética com que você tem que lidar. Mas você que escolheu morar naquela aldeia, porque quem define onde você vai morar é você. Nós moramos onde projetamos o pensamento, mas quem controla o pensamento somos nós. Então, isso é a aldeia mental. Agora veja a sabedoria do Mestre e a lição de Jesus. Para que a cura pudesse se processar, o que é a primeira coisa que é preciso fazer? Sair daquela aldeia. Porque se eu não sair daquela aldeia, qualquer coisa que se faça, novamente, eu vou criar o processo, por quê? Permaneci no mesmo estado. É o que Jesus tanto orientava aqueles que curavam. Vá e não faça isso mais. Ou vá e faça diferente. Caso contrário, o processo continua, porque aquilo que lhe deu origem permanece ali. Então Jesus aproxima-se daquele cego, como a dizer, a aldeia que ele havia elegido era aquela que gerava aquele adoecimento. Então Jesus pega ele e diz assim, vamos para longe, afasta.
para que então, longe, distanciado ou desconectado daquelas emoções, daqueles pensamentos, ideias cristalizadas, ele pudesse proceder com a imposição de mãos. Porque de nada adianta a criatura vir e tomar o passe se a sua mente esteve conectada todo o tempo aos seus problemas, àquilo que a afligia, se ela não está minimamente disposta a deixar a aldeia. De nada adianta o passe, de nada adianta o medicamento, se eu não quero aprender ou desenvolver o amor, o perdão, ser mais humilde, ser mais compreensivo. De nada adianta o recurso terapêutico se não há disposição ou abertura do indivíduo para tanto. Então, o primeiro ponto, deixa a aldeia. Sai daí. Porque quando você deixa a aldeia, aí o recurso terapêutico é eficaz, porque colabora com a disposição do indivíduo em mudar de ambiente, mudar de moradia espiritual. Veja que lição bonita. Então, à distância, Jesus aplica o passe. Um processo gradativo, Jesus tem que aplicar 2 vezes, até que ele pudesse enxergar e enxergar com mais profundidade. E é então que Jesus diz: agora você volta para casa, mas não volta para a aldeia. Agora a gente entende que aldeia é essa. É como se Jesus dissesse assim: a sua casa e onde a gente mora, essa estava esquecida, essa estava abandonada, e o adoecimento nasceu disso. Portanto, para que possa alcançar realmente a cura, volte para ela. Olhe para dentro. Identifique o que aí está, que precisa ser removido, e o que aí não está e que precisa ser acrescentado. Areja seu mundo interior. Abra as janelas da alma para a renovação, para a luz do sol, que para nós é o Evangelho do Cristo. Areje o seu mundo interior. Faça uma faxina interna. Volte para casa. Porque a nossa saúde, dirá Emmanuel, é como uma moradia que denuncia as condições do habitante ou do morador. É o que Jesus está dizendo a ele. Volta para sua casa porque ela está esquecida. Mas, para o seu bem, não volte para a aldeia. Não volte para aqueles mesmos procedimentos. Não volte para aquela mesma concepção de vida, para aquelas mesmas escolhas. Caso contrário, é da lei que você se afinize, se consorcie com aqueles que vibram ou que moram naquela mesma aldeia. É preciso buscar uma nova aldeia. De aldeia em aldeia encaminhamos um dia para alcançar o completo domínio sobre nós mesmos. Veja como que Jesus nos traz essa orientação, que é a mesma, ou de modo similar, àquilo que está representado na passagem da mulher hemorroísa. Essa disposição nossa, interior, de alinhar a nossa vontade, a nossa ação cotidiana a essa lei que zela pelo nosso equilíbrio. Porque sem trabalhar as emoções, que são o nascedouro de tudo aquilo que projetamos para o mundo, sem purificar o rio na fonte, toda a água que vai sair dali sairá contaminada. É preciso, portanto, ir primeiramente à fonte de tudo. Por isso o Evangelho fala ao coração e à emoção da criatura, libertando dessa contaminação na fonte. Por isso Jesus orienta os discípulos a lavarem os pés, porque o pé é base da vida. Pé é a maneira pela qual interagimos com o mundo, e interagimos com o mundo por meio das emoções. Como dirá Emmanuel no capítulo 1 do Pensamento e Vida, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia gera a ação e as palavras, e a ação e as palavras definem o destino. Então tudo começa por essa interação com a emoção. Se eu não trabalho a emoção, tudo mais estará comprometido. E na linguagem simbólica do Evangelho, os pés representam a emoção. A base de tudo aquilo que a gente constrói. Tudo começa aqui. E são os pés, muitas vezes, as tomadas. Os pés são as tomadas que permitem a influenciação negativa daqueles que não desejam a nossa felicidade. Porque aqui, fazendo uma ponte nesses estudos do Evangelho que vamos fazendo, quando a gente falou da serpente pela manhã, que representa essas forças contrárias à lei divina, contrárias à paz, à felicidade e ao progresso, quando a gente vai lá em Gênesis, está dito que a serpente se alimenta
Do quê? Alguém lembra? Do pó. Do pó, e o pó se acumula onde? No pé. Por isso Jesus diz assim: quando entrares numa aldeia, numa casa, numa cidade, e não vos receberem, saindo daquela cidade, sacuda a poeira dos vossos pés, o pó dos vossos pés. Por quê? Porque se conservarmos na nossa emoção mágoa, ressentimento e tudo mais, será o pó acumulado nos pés, e a serpente se alimenta do pó. É o mesmo símbolo do calcanhar de Aquiles. Duas tradições, a mesma ideia. Nas bases da vida está a emoção. Quando não atentamos para ela, toda edificação está comprometida. Por quê? É base. Então, sem cultivar emoções, sem libertar o nosso coração, os nossos pés do pó, estaremos constantemente propiciando essa tomada psíquica em que vamos aos poucos abrindo mão da nossa felicidade e deixando que outros possam influenciá-la. Esse é o entendimento de saúde com Cristo. Lava os pés. Pedro não queria antes. Orgulhoso, não reconhecia a necessidade. Não, está tudo bem. Se não lavar, não tem parte comigo. Como dizer assim, a não começar pelo sentimento, não tem como usufruir da paz do Cristo. Se você não quiser começar por aquilo que é o fundamento, não tem como usufruir dessa paz. Mas aí Pedro muda de ideia rápido. Não lava só o pé, não. Lava a cara, lava a cabeça inteira, o corpo inteiro. E Jesus então diz, não precisa. Quem lavou o pé está todo purificado. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que eu vou mudar pensamento? Mas primeiro tem que olhar para a emoção que gerou o pensamento. Porque senão nosso trabalho vira cortar grama. Eu corto a grama, passa um tempo, tá a grama tudo de novo. Porque eu não estou indo na raiz. É o que Jesus falava a Pedro. Quem purifica o pé, Pedro, todo o resto estará a caminho da purificação, porque tudo nasce daí. Então, se nós quisermos alcançar essa saúde integral, lava primeiro os pés. Envolve o balsamismo, envolve os seus pés pela água do amor, que dilui toda essa poeira e caminha agora mais livre, mais leve. Essa é a proposta de saúde com Jesus. Quantos males nós não evitaríamos para nós, nesta encarnação já, se nos puséssemos dia a dia a fazer esse reequilíbrio, esse alinhamento em busca da saúde integral. Quantos males não evitaríamos para nós, quantas dores e aflições dia a dia, se não estivéssemos minimamente dispostos a deixar a aldeia em que temos habitado costumeiramente em busca de novas aldeias, mas sãs. Quantos males evitaríamos, quantas dores, se não nos dispuséssemos dia a dia a fazer esse processo de higiene mental e psíquica. Porque me recordo, Jesus vai comparar o reino de Deus, Mateus capítulo 13, ao homem que todos os dias lançasse as suas redes, pescasse os seus peixes, e ao final do dia, fim da pesca, voltasse, sentasse na areia e começasse a separar. Os bons ele guarda, os deteriorados ele lança fora. Quem é esse pescador, senão nós, que todos os dias vamos para o mar da vida, no barquinho que nos foi dado, lançar as redes para pescar os valores. Mas como diz o texto, nós pescamos todos os dias todo gênero de peixes. Então a rede dos nossos sentidos pega peixes deteriorados, emoções, pensamentos, ideias deteriorados, mas pega também emoções, pensamentos, ideias, ideais bons. A pesca é abundante, mas pescamos todos os dias todo gênero de peixes. Mas Jesus dirá que o reino, o estado de paz, de saúde, de harmonia, não é só isso. É, depois dessa pesca diária, reservar um tempo na praia para separar. Porque se o mar é a agitação do dia a dia, a praia é a estabilidade da reflexão e da prece. Assentar-se todos os dias, como Santo Agostinho nos orienta, à noite, e passar ali, analisar qual foi a minha pesca de hoje. Qual peixe vale a pena eu guardar no recipiente do coração e da alma, e quais peixes eu tenho que lançar fora. Quantos de nós fazem essa separação diária? Qual a consequência, porém,
de, não fazendo essa separação, cultivar peixe estragado dentro de nós. Qualquer um de nós sabe qual a consequência de cultivar peixe estragado na geladeira de casa. Mas, por vezes, quantos peixes deteriorados temos cultivado por semanas, por meses, por anos a fio? Como aguardar o reino de Deus assim? Sem, todos os dias, olhar a nossa pesca e selecionar. Isso aqui vale a pena guardar. Isso aqui é melhor lançar fora. Esse é o reino. A higiene, a separação diária daquilo que realmente queremos cultivar. Porque o que cultivarmos, principalmente no âmbito das emoções, é o que redundará numa vida de paz e harmonia, ou ainda nessas aflições, adoecimentos no corpo e no nosso espírito. Meditemos, portanto, nesse conceito, buscando alinhar, cada dia mais o que a gente sabe e o que a gente faz, o que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Quanto mais harmoniosa for essa relação, quanto mais íntegra e una for esse entendimento, mais estaremos alcançando aquilo que é a definição de saúde, segundo o Evangelho e segundo os Espíritos. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado e muita paz.